Graça e paz, amém? Uma grande alegria poder mais uma quarta-feira estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. E dessa vez nesta série de mensagens, vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? E o texto que nós vamos ler se encontra em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Onde nós encontramos essa preciosa lista que Paulo faz a respeito do fruto do Espírito. O pastor Nino pregou quarta-feira passada a respeito do primeiro aí, do primeiro gominho aí, né, o amor. E hoje, como o pastor já orou aqui, nós vamos falar sobre alegria. Então o texto de Gálatas 5, 22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor agora, Senhor Deus, nestes breves momentos de meditação na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, ó Pai, que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Que não seja eu quem fale a partir de agora, mas que o Senhor use a minha vida, que eu seja instrumento do Senhor para ministração da Tua palavra nesta noite. Assim nós oramos, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale com cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós abrimos a Bíblia em Gálatas 5, 22, a gente se depara com essa lista, né? E uma das marcas, e a marca que nós vamos tratar hoje, uma marca central que nós vamos, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é sobre a alegria. E o termo que Paulo ele usa aqui para falar de alegria é o xará. E é uma alegria que no Novo Testamento, toda vez que ela é citada, ela não está relacionado com ações feitas para que se gerasse alegria ou situações que demonstrassem alegria, mas ela está relacionada com a ação de Deus, com estar Deus na situação, e aí a pessoa ter uma alegria. Não é simplesmente aqui uma alegria superficial, sabe? Aquela alegria que você tem quando você conquista alguma coisa, que você ganha um presente e tal, e aí você fica feliz, mas aí passa um tempo, aquilo lá já não é mais uma alegria, aquela euforia, né? Então não é algo momentâneo, não é aquela euforia momentânea, mas é um estado interior que nasce através da obra do Espírito, que nasce através da obra de Cristo em nossas vidas, independente da situação. Então, quando a gente vai falar de alegria, se a gente olhar e pensar, a gente vai passar, puxa, eu vou ser alegre se um dia eu tiver um carro melhor, ou se eu tiver uma casa melhor. Eu vou ser alegre se eu tiver um salário melhor. Eu vou ser alegre se eu receber aquela promoção. Então, Paulo, quando ele vai falar a respeito do fruto, ele não está falando dessas circunstâncias que são momentâneas, né? A gente sempre fala que a gente recebe o salário, pode contar, 3 meses, daqui a pouco a gente está gastando, né? Se a gente não tiver controle, a gente está gastando até mais do que a gente recebeu de aumento. Então, quando Paulo fala aqui, é algo que vem independente das situações, independente das circunstâncias.
A alegria cristã, ela é uma resposta profunda da graça de Deus nas nossas vidas. Então, ou seja, a alegria, ela não é essa alegria que Paulo está falando aqui, do fruto do Espírito, não é uma alegria de uma emoção, mas é uma condição da alma que confia em Deus. Que sabe que Deus está no controle de tudo. Que independente do que aconteça, tem Deus no centro de tudo. Se a gente olhar para as Escrituras, nós vamos encontrar vários textos que vão falar sobre a alegria, né? Então, por exemplo, o Salmo 116, 11, vai falar sobre a fonte da alegria verdadeira, a alegria que é Deus. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Então, a gente vai ver vários textos que vão falar sobre essa alegria. Neemias 8 vai falar lá que não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente se depara com Filipenses 4, Paulo lá preso, né? E como que pode um homem falar, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se. Novamente eu falo para vocês, se alegrem. Então, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que muitos textos estão falando a respeito da alegria. Mas essa alegria não é essa alegria momentânea, né? Uma alegria não circunstancial, mas uma alegria existencial. Porque é uma alegria que não é sobre o que temos, o que produz, mas é entender e saber quem nós temos em nós que produz essa alegria. Essa é algo que o mundo hoje, se nós olharmos para o mundo, ele busca alegria em tantas coisas, né? E as pessoas buscam desesperadamente ser alegres. Então, nós vemos a sociedade desses últimos tempos, uma sociedade que é a mais conectada que já se houve. Né? Uma sociedade que hoje a gente fala com o outro lado do mundo muito facilmente. Então as pessoas estão aí correndo atrás de likes, atrás de curtidas, né? São situações que postam viagens e tal, mas que mesmo assim elas continuam vazias. Elas correm tanto atrás dessa busca por alegria, fazem tantas coisas para conquistar, mas isso é tão momentâneo e não tem algo fundamentado, é algo que é circunstancial, é da circunstância, que no final de tudo eles ainda continuam vazios, continuam sem alegria, continuam sem esperança, porque a alegria, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro para fora. Ela não, se nós olharmos o texto, Paulo vai falar sobre as obras. Obras é algo que você pode fazer, é algo que você pode conquistar, mas o fruto não. O fruto é algo que vem de dentro do Espírito, sem circunstâncias, sem a gente precisar fazer algo. Ele simplesmente vem, ele acontece. Então, eu quero convidar os irmãos a pensarmos em algumas verdades a respeito da alegria. Eu quero convidar os irmãos nessa noite a gente pensar um pouquinho como é isso, essa alegria que independe de circunstâncias, independe de situações, de momentos, mas é uma alegria que, mesmo na dificuldade, nós conseguimos louvar e adorar o nome do Senhor. Então, a alegria, a primeira verdade que eu quero pensar com os irmãos é a respeito da alegria como evidência da presença de Deus em nossas vidas. A alegria como evidência de Deus em nossas vidas. Então, o texto que eu citei aqui agora há pouco, de Salmo 116, 11, ele diz que tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre.
A primeira verdade que nós precisamos aprender a respeito da alegria é que nós precisamos compreender que esta alegria, que não é a alegria que o mundo prega, não é a alegria que o mundo oferece para nós, mas é uma alegria que evidencia a presença de Deus em nossas vidas. É uma alegria que não se trata de um sentimento que aparece quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem é muito fácil a gente estar alegre, né? Quando eu tenho saúde, quando aqueles que me cercam estão bem, quando eu tenho um bom salário, quando eu tenho minhas contas lá equilibradas, quando eu tenho tudo aquilo que eu desejo. Então, não se trata desse sentimento que aparece quando tudo vai bem, mas é um fruto que brota do Espírito em nós quando as coisas também não vão bem. Que nós não conseguimos entender, né? É como eu disse, Paulo ele fala de obras, mas aqui o fruto é um fruto como se fosse uma árvore frutífera, uma mangueira, por exemplo, que o fruto vem, simplesmente, ela não precisa fazer nada. E o fruto do Espírito é assim em nossa vida. Nós não precisamos trabalhar como as obras da carne que Paulo vai citar, mas o fruto ele vai acontecer em nossas vidas. E o interessante é que o fruto, até agora eu quero voltar aqui em algo que o pastor Nino já falou na introdução da pregação da série, e ele falou também na quarta-feira passada, que o interessante aqui é que o fruto, ele está no singular. Ou seja, eu não consigo ter só o amor e não ter alegria, não ter paz, não ter domínio próprio. O fruto, ele nasce, ele aparece em nós quando nós temos uma vida saudável, uma vida frutífera espiritualmente. Então, não tem como eu simplesmente escolher, bom, eu vou querer só ter o amor, né? O resto eu não quero. Eu vou continuar sendo ranzinza, ou o meu irmão vai olhar para mim, eu vou continuar com aquela cara fechada, não vou dar um sorriso, né? E como a gente está vendo, a alegria, ela evidencia Deus na nossa vida. Então, como disse o pastor Nino aqui, ela mostra o caráter de Deus nas nossas vidas. Então, imagina você ser ranzinza, como você vai demonstrar o caráter de Deus olhando feio para o irmão, né? Então, nós precisamos entender que esta alegria que vem, independente das circunstâncias, ela demonstra que nós confiamos em alguém todo-poderoso. E esse alguém é Jesus, esse alguém é o nosso Deus, o nosso Senhor. Essa alegria não é produzida, então, por circunstâncias externas. E se a gente continuar olhando para a Bíblia, nós vamos ver isso em Paulo e Silas, por exemplo. Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25, eles foram açoitados, eles foram presos, mas a gente lê que eles estavam lá, cantando hinos. Você consegue olhar e entender isso? Como é tremendo, não tem lógica. Essa alegria não tem lógica. Eles estavam presos, eles foram açoitados. Que explicação existe para isso? Que explicação existe para esta alegria que vem do Senhor através deste fruto do Espírito em nossas vidas? Não há uma explicação, senão a presença real de Deus na vida de Paulo e Silas. Se a gente olhar para Abacuque, que mesmo diante dos campos vazios, né, a gente tem até a música que, né, todavia me alegrarei, né, ainda que a videira não floresça, a virgem não deu seu fruto, né, e
diante dessa situação dos campos vazios, escassez total, ele vai declarar ali: todavia eu me alegrarei no Senhor. A alegria de Abacuque não dependia da colheita, não dependia do que ele estava vendo aí das circunstâncias, mas a certeza da presença do Senhor na vida dele. Era isso que dependia a alegria dele. A alegria não é o resultado do que acontece conosco, mas daquilo que Deus já realizou em cada um de nós. A alegria não é o resultado do que acontece comigo e com você, mas é resultado daquilo que Deus já realizou em cada um de nós. A alegria é o selo da presença de Deus. E se, como disse, o irmão vive murmurando, vive cara fechada, precisa, fica olhando para as circunstâncias, não tem alegria, você precisa começar a olhar diferente. Você precisa começar a olhar para a situação e enxergar a presença de Deus ali naquela situação. Eu sei que muitas vezes é difícil. É difícil. A alegria, ela como fruto do Espírito, a gente tem a certeza de que Deus está agindo. A gente tem a certeza de que Deus está fazendo. Mas é difícil a gente ser alegre. Mas a gente precisa exercitar isso. Assim como nós precisamos exercitar o amor, a paz, o domínio próprio, nós precisamos exercitar a alegria. Não fica de cara feia, né? Chegou, não teve um dia bom, dê espaço para o Espírito agir através da sua vida, né? Dê o espaço para ele trabalhar, sorria, cumprimente. É tão legal quando você chega em um lugar e alguém fala, aí a pessoa fala para você assim: nossa, né? Você tem uma alegria diferente. E o que está acontecendo? Você está passando por tanto problema, mas você é feliz. Você é alegre. Você está passando por tanta dificuldade que eu sei, você compartilha, mas puxa vida, como é tão bom estar do seu lado, perto de você. Porque a alegria é o selo da presença de Deus na nossa vida. A alegria, ela, como fruto do Espírito, ela simboliza que Deus está presente na nossa vida. E nós sabemos o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer por nós. Nós temos a certeza, por isso nós ficamos alegres. Então, meu irmão, minha irmã, a alegria em nossas vidas é uma evidência da presença de Deus. É uma evidência de que Deus está conosco, porque a gente sabe, a gente confia. A gente sabe o que vai acontecer. Mesmo tudo possa estar caindo, tudo possa estar indo por água abaixo, mas eu tenho a certeza de que Deus está no controle. E eu posso me alegrar, eu posso sorrir, porque eu sei que há algo maior preparado para mim, após aquele longo tormento. E eu posso me alegrar no Senhor. Uma segunda verdade é que a alegria, ela trabalha em nós como uma força para enfrentar a vida, né? Neemias 8:10, não fiquem tristes, né? Como nós vemos no texto aqui de Neemias, que o povo estava triste, angustiado, porque Neemias tinha lido lá a palavra de Deus, eles tinham entendido que eles estavam errados, que eles estavam pecando, que eles estavam todos tortos e não tinha mais jeito e tal. E aí Neemias falou, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. A segunda verdade que nós precisamos aprender a respeito da alegria é que não é apenas um sentimento de contentamento, mas é uma força espiritual que nos fortalece. A alegria do Senhor é o remédio para qualquer fraqueza da alma. A alegria do Senhor é o remédio para qualquer fraqueza da alma. E é muito interessante essa frase aqui
de Spurgeon, que ele diz que o coração alegre levanta mais peso do que o corpo forte. O coração alegre levanta mais peso do que o corpo forte. Imagina uma pessoa forte, mas o coração alegre levanta muito mais peso do que esse rapaz forte, do que um corpo forte. Em outras palavras, a alegria que o Espírito Santo produz em nós é como se fosse uma vitamina de fé. Algo que nos fortalece, algo que nos deixa bem, nos deixa legal, para cima, com força, para enfrentar os desafios, né? Porque Jesus mesmo vai falar ali em João 10:10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem querer tirar a nossa alegria. Isso quando, aqui nós não podemos dar spoilers, mas ele vem para tirar a nossa alegria, ele vem para tirar a nossa paz, ele vem para tirar o domínio próprio, ele vem para tirar a nossa paciência. Mas hoje nós estamos falando de alegria. Então, uma das coisas que o inimigo das nossas almas vem é justamente tirar a alegria do Senhor das nossas vidas. Essa alegria que nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Essa alegria que, se nós não tivermos ela, nós vamos ficar enfraquecidos. Nós vamos ficar para baixo. Porque a alegria, ela é uma disposição interior que sustenta a gente em meio às adversidades. E aí a gente pode pôr alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que esteja desempregada, ela pode se entregar, ela pode não querer correr atrás, ela pode não querer entregar um currículo, ela pode se desmotivar, ela pode não querer mais viver ali, porque ela não consegue nada, está buscando há muito tempo. Mas se ela entende, como nós vimos, que a alegria do Senhor, ela é algo do que o Senhor já fez por nós, e nós temos ali, entendemos que a presença dEle está ali, e nós temos a alegria do Senhor como a nossa força, nós podemos continuar caminhando na certeza de que há uma esperança, na certeza de que quando for da vontade de Deus, Ele vai prover uma porta de emprego. Talvez Ele quer nos ensinar algo e a gente não está dando a liberdade do Espírito trabalhar nas nossas vidas, de andarmos e desenvolvermos os dons, o fruto do Espírito. Porque é muito interessante isso. Como eu disse, a gente não dá para escolher qual fruto, porque é um fruto. É um. Então nós temos que desenvolver todos. Alguns têm o amor mais desenvolvido, não são tão alegres. Mas nós precisamos desenvolver a alegria. Seja num problema, numa situação de desemprego, seja diante de uma enfermidade grave. É muito legal ver pessoas que estão passando por problemas gravíssimos, mas você não vê ela em nenhum momento murmurando, você não vê ela com a cara fechada, você não vê ela triste, mas você vê ela alegre, louvando, adorando a Deus. Você vê ela fazendo as coisas acontecerem com alegria, porque elas entendem que a vida vai além deste corpo, elas entendem que a nossa esperança não está em circunstâncias, mas a nossa esperança está em Cristo, então elas podem se alegrar. E por isso que é tão difícil falar de alegria, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como eu vou falar de alegria? Porque não é essa alegria momentânea, mas é uma alegria que não tem explicação. Essa alegria que enfrenta as adversidades. Essa alegria que
não elimina o sofrimento. Ela não elimina o sofrimento. O sofrimento ela vai estar ali. Mas ela transforma o sofrimento numa ocasião de fortalecimento espiritual. Aí pode falar, pastor, mas você está falando tanto de alegria, 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 alegria. Mas é verdade. A gente precisa exercitar este fruto do Espírito, que é a alegria. Nós precisamos desenvolver. Porque não é porque estamos sofrendo, mas nós temos que passar por este tempo, passar por este momento com a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos vai dar força para prosseguir. O sofrimento, a adversidade, as coisas que estão nos assolando vão continuar ali. Mas a gente vai conseguir transformar isso. A gente vai conseguir reverter isso em bênçãos para as nossas vidas. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é apenas um sentimento, é um combustível de fé, força para seguir quando o corpo não quer mais avançar. A alegria do Senhor não é um sentimento, mas é um combustível de fé para prosseguir quando o nosso corpo não quer mais avançar. E nós precisamos avançar. E a esperança para recomeçar, quando o mundo, ou quando a circunstância, ou quando o momento diz para você assim, acabou. Mas não acabou, porque a alegria do Senhor é a sua força. E a alegria, uma terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. A alegria, ela é não só para nós, não só para cada um, mas ela é um testemunho para o mundo. O texto de Filipenses 4:4 diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. A alegria do Senhor não é apenas para as nossas vidas, mas ela é testemunho ao mundo. Como eu disse, Paulo, ele estava ali em Roma, ele não preso. Ele não estava num spa, ele não estava num congresso, ele não estava, mas ele estava preso. E ainda assim, a carta que ele escreve é conhecida como a carta da alegria. Mesmo passando por tudo. Ele vai falar ali, alegrem-se sempre no Senhor. E isso mostra para nós que esta alegria, ela é contagiosa. Esta alegria é um sermão silencioso que eu e você pregamos às pessoas que estão ao nosso lado. Rick Warren diz assim, que a alegria é o mais atraente dos frutos espirituais. É difícil resistir a uma pessoa que transborda da alegria verdadeira. Você já resistiu a uma pessoa que tem aquela alegria verdadeira, que chega perto de você? Você consegue resistir? É difícil resistir a uma pessoa que chega com essa alegria, com essa empolgação, falando de Cristo, falando do que Ele fez, falando. E aí você olha e vê o que a gente já viu lá atrás. Mas esse rapaz, como pode essa pessoa falar? Ele está passando por tanta dificuldade, mas é irresistível. E isso torna como um testemunho ao mundo. Muitas vezes, antes que alguém ouça uma pregação aqui na igreja, ouça alguém falar de Cristo, muitas vezes, antes que essa pessoa venha a saber alguma coisa, ela vai olhar para a sua vida. Ela vai olhar para você. Seja na vizinhança, seja no serviço, seja na escola, seja onde for. Ela vai olhar para você. E aí ela vai olhar para você e falar assim, o que essa pessoa tem de diferente? Não é possível. E aí,
não para falar que, nossa, o pastor é muito alegre, né? Muito. Mas é interessante porque esses dias na fábrica o rapaz chegou para mim e eu passei alguns dias dessa semana cobrindo o supervisor da tarde. Então eu trabalhei 3 semanas no período da tarde, das 14 às 22. E aí eu voltei para o meu horário normal, que é das 8 às 6. E aí, num desses momentos ali no café, né, na maquininha do café, que tem que ter o café, claro, né? Na maquininha do café ali, a gente com alegria, celebrando. Aí o rapaz chega e fala assim: puxa vida, que bom te ver. Nossa, você aqui parece que é diferente. Mas não é diferente. Não é porque o pastor Anderson é muito alegre, o pastor Anderson... Não é isso. Aí ele falou assim: não sei, tem algo especial em você que deixa o ambiente bom, que deixa o ambiente legal. Não sei. Aí eu falei: eu sei o que é. Eu sei o que é. É Cristo na minha vida. E aí, essa alegria que a gente transborda, que a gente emana, né? Eu sou de sorriso fácil, então já nem conta muito. Mas, exercite isso. Se você não gosta de dar um sorriso, não gosta de... exercita isso, porque isso é um testemunho para o mundo. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, esse gominho aí do fruto do Espírito, para que você possa testemunhar, para que você possa falar de Deus, para que você possa, quando a pessoa perguntar assim: eu não entendo, não te entendo, o que está acontecendo? O que é isso? Eu não consigo entender. Você está passando por dificuldade, mas você é feliz, você tem uma alegria que eu vejo que é verdadeira. Não é como essa alegria que o mundo dá. Mas fala: eu sei o que é. E você pode ter. Essa alegria é Cristo. A alegria do Espírito Santo é um dos sinais mais claros, como o pastor Nino já disse aqui na quarta, do novo nascimento. Quando o velho homem morre e nasce o novo homem. É um dos sinais que Cristo se manifesta nas nossas vidas. Um cristão triste não tem credibilidade diante do mundo. O Evangelho é a boa nova de grande alegria. Então, como anunciar essas boas novas se você está triste? Se você está com o semblante caído? Se você anda murmurando? Se você não tem alegria? Se passa por um problema, pronto, já entra em desespero? A alegria que o Espírito produz. A alegria que o Espírito produz em nós. É a música que faz o outro perguntar assim: que canção é essa? Que canção é essa que você está ouvindo? E aí você tem a oportunidade de responder para ele: é a canção da salvação, Jesus Cristo. Fruto da alegria. A alegria que o Espírito Santo produz em nós. Nasce da presença de Deus. Permanece em meio às lutas. E transborda como um testemunho ao mundo. Que Deus nos abençoe e nos faça e dê espaço que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. Assim como o amor, ele é amor sacrificial, amor ágape, amor que ninguém entende, como pode amar a pessoa daquele jeito? Como o pastor disse, não vou entrar dando spoiler aqui mais não, se você está interessado, assiste lá que está no YouTube. Né? Se você perdeu, assiste lá. Mas a alegria, é essa alegria também, que ninguém entende. Essa alegria que não é externa, não é das circunstâncias, mas é uma alegria de dentro para fora. É uma alegria que nasce na presença de Deus, permanece em meio às lutas e transborda
como testemunho ao mundo. Se você não vive essa alegria, eu convido você a dar espaço ao Espírito Santo para trabalhar esse gominho do fruto do Espírito na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Falar, ó Deus, de amor, alegria, paz e todos os frutos do Espírito é tão difícil, ó Deus, porque vai toda contra toda lógica humana, ó Deus, porque é algo que o Senhor produz em nós através do teu Santo Espírito em nossas vidas. Mas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a exercitar cada um deles, a trabalhar cada um deles, dar espaço a Deus, para o teu Santo Espírito agir. E que através de cada um deles, ó Deus, nós possamos cada dia mais estar parecidos com o Senhor. Assim como aqueles crentes lá do início de Atos eram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo. Que nós possamos deixar o teu Santo Espírito trabalhar em nossas vidas. E que a cada dia mais possamos estar mais parecidos com o Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus.